Então nós vamos continuar estudando 9 marcas, né? Estamos avançando. Eu achava que esse livro ia demorar um pouco, mas nós estamos avançando bem nos estudos dele. Eu espero que os irmãos estejam gostando, né? Estejam aproveitando o estudo desse livro. Claro que se vocês pegarem esse livro para ler na casa de vocês, com certeza vocês vão aproveitar mais, né? Porque aqui na escola, até para poder trazer para a nossa realidade, eu acabo tendo que resumir algumas partes, então a gente não aproveita tudo. Então sempre, assim, eu trago esses livros, né, como estudo, mas sempre é bom enfatizar que o ideal seria se o irmão ou a irmã tivesse a oportunidade de ler o livro e aí você vai aproveitar todas as aplicações que tem lá. Então nós vamos hoje continuar e nós vamos ver qual é a marca mesmo qual o número de marca? Quem lembra? Vou mudar hoje a pergunta. Essa é a quarta, quinta, sexta marca. Quem está acompanhando comigo? Quarta marca? Quinta marca. A de hoje é a quinta marca, viu? Então, na semana passada, nós vimos o entendimento bíblico de quê? O entendimento bíblico da conversão. E hoje a quinta marca é o entendimento bíblico de evangelização. Porque a gente precisa ter também um entendimento bíblico da evangelização. Porque se eu não tiver um entendimento bíblico correto da evangelização, no máximo que eu vou estar fazendo são prosélitos. Prosélitos é a mesma coisa de você fazer seguidores. Ou seja, você vai lá, conversa com uma pessoa e você convence ela a seguir ou a viver de acordo com aquelas coisas que você está dizendo para ela. Mas isso não é evangelização. Por exemplo, uma igreja que anda batendo na casa das pessoas, pregando uma determinada mensagem. Se essa mensagem não for com entendimento correto, bíblico, sobre a evangelização, o máximo que ela está fazendo, como eu disse aqui, são prosélitos. Os judeus, eles faziam o quê? Prosélitos. Os judeus, quando nós lemos as escrituras, eles estavam ali pregando para as pessoas, mas não o evangelho, estavam pregando o quê? Levando as pessoas ao judaísmo. Então as pessoas eram levadas a crer no Antigo Testamento. Então ali eles estavam fazendo o quê? Prosélitos, eles não estavam evangelizando, porque nós já vimos aqui, em uma das marcas de uma igreja saudável, que o evangelho o quê? É as boas novas de Jesus Cristo. Então quando alguém diz que está evangelizando, mas ele não está com o entendimento bíblico correto, e o entendimento bíblico correto é demonstrar para a pessoa o sacrifício de Cristo, que ela precisa reconhecer que é pecadora e precisa aceitar Cristo como Senhor de sua vida. Se ela não entender isso, ela também está fazendo prosélito. É a mesma coisa que os judeus faziam no Antigo Testamento. A gente não vai ver aqui, mas hoje tem igrejas fazendo isso. Tem igreja direcionando as pessoas para o Antigo Testamento, dizendo que só existe o Deus do Antigo Testamento, dizendo que se você crê que Jesus é Senhor, é um pecado. Ou seja, a Bíblia deles, o Novo Testamento pode pegar e tirar fora. Os livros ali de Apocalipse, as cartas de Paulo, pode tirar fora, porque para eles Jesus não é Deus. Mas aqui eu quero enfatizar para nós que uma igreja saudável, ela precisa ter um entendimento bíblico correto sobre a evangelização. É isso que nós vamos ver hoje aqui, para que a gente não crie prosélitos, né, como os judeus faziam. Então, quando nós tratamos do assunto da evangelização, mesmo entre os cristãos, muitas questões surgem. Os sentimentos podem variar da culpa
a perplexidade autêntica. Aí ele coloca uma pergunta aqui: a evangelização não deveria ser deixada a cargo de profissionais? Ou seja, a evangelização, ela não deveria ser feita então, já que precisa ter um entendimento correto, só por pastores ou só por homens e mulheres muito preparados para o evangelismo? É a pergunta que o autor coloca. Já que precisa ter um entendimento correto, não deveria então ser só por pessoas assim? Não deveria ser feita por aqueles que realmente sabem como fazê-la? Quero dizer, com frequência, a evangelização é tão mal feita. Eu não queria fazer parte disso, não sei o bastante. Aqui é o autor, aqui a opinião dele. Outros talvez digam: não tenho certeza do que significa evangelização. Espera-se que convençamos as outras pessoas de que elas estão certas e nós errados. Então, são muitas dúvidas que aparecem na evangelização, no entendimento bíblico correto, né? O que será que é evangelização? Será que é convencer a pessoa que ela está certa e eu estou errado? Será que precisa ser feito só por profissionais? Ou seja, por pastores, por missionários, por líderes que estudam sobre isso? Será que é isso? A gente vai ver nesse estudo que não. Que na verdade o evangelismo ou o entendimento bíblico correto, ele vai ser feito e ele precisa ser feito por qualquer pessoa que tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então vamos ver neste capítulo. E nós queremos considerar como devemos transmitir a outros a grande mensagem que nos mudou. Agora, como devemos evangelizar? O que é a evangelização e por que devemos fazê-lo? É as perguntas que vão direcionar essa aula aqui. Né? Como é então que a gente faz isso? Por que eu tenho que fazer? Para nos ajudar a entender e praticar a evangelização, nós vamos abordar 4 perguntas simples aqui, que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Primeiro, quem deve evangelizar? Nós vamos ver aqui, quem deve evangelizar? Segundo, como devemos evangelizar? Terceiro, o que é a evangelização? E quarto, por que devemos evangelizar? Nós vamos estudar essas 4 perguntas aqui, que vai nos direcionar a ter um entendimento bíblico correto sobre a evangelização. Então, primeira pergunta que a gente vai estudar: quem deve evangelizar? Quem deve comunicar as boas novas de Cristo? Primeiro, embora nos sintamos incomodados quanto a este tema da evangelização, é difícil evitá-lo quando lemos a Bíblia. Achamos evangelização em todo o Novo Testamento. Passagens que falam sobre a propagação do Evangelho são encontradas do começo ao fim no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo escreveu aos cristãos de Roma: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu vou explicar esse versículo para vocês, porque esse versículo ele tem algo aqui que eu acho muito interessante. Por exemplo, o versículo começa aqui, ele tem aspas. Paulo diz aqui, volta aqui para mim, Nezinho, por favor. Bateu minha mão. Volta o slide. Na seta. Aí. Não, para cá, né? Para cá, para a esquerda. Aqui. Bateu minha mão aqui, passou. Então vamos lá. Romanos 1, 14, 15, tá? Tá aqui, ó. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. O que seria aqui ser devedor?
Porque quando a gente pensa em débito, seria alguém que está devendo bens financeiros, né? Seria como se alguém tivesse emprestado alguma coisa para você e você precisa pagar. Ou você comprou algo de alguém e você precisa pagar. Mas o que está acontecendo aqui? Quando Paulo diz que ele é devedor, no contexto lá da passagem em Romanos, seria a ideia de Paulo dizer que ele recebeu o evangelho de Cristo, Cristo entregou o evangelho para Paulo, né? Pronto, está aqui Paulo, está aqui o evangelho. Só que esse evangelho ele foi entregue para Paulo para ele repassar para alguém. Seria como se eu pegasse aqui um valor, falasse assim, ó, eu estou devendo um determinado valor para o Durval. Aí eu encontro o Daniel lá na rua e falo, ó Daniel, por favor, pega esse valor aqui, entrega o Durval para mim lá, quando você chegar na sua casa. Ou seja, o Daniel, a partir do momento que ele recebeu esse valor e disse que vai entregar, ele está devendo a quem? Ele está devendo àquela pessoa lá, né, que ele vai ter que entregar. Ele disse que ia entregar. Então aquele valor já está com ele, não está mais comigo. Então se o Durval me ligar e falar, ei Júnior, ei pastor, cadê o valor e tal? Eu falo, não, eu entreguei para o Daniel. Quem está devendo a quem aqui? O dinheiro está com o Daniel, quem está devendo é o Durval. Então quando Paulo diz, eu sou devedor, foi porque Cristo entregou o evangelho para ele, e ele precisava, ou ele recebeu a incumbência de entregar para nós. Então, quando Paulo diz, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, e aqui gregos e bárbaros são pessoas não judeus de outros idiomas, tanto a sábios como a ignorantes, aqui não é a ideia de menosprezar as pessoas, mas aqui é porque os sábios, aqui no contexto original, seriam as pessoas que já haviam sido alfabetizadas no idioma grego, que era um idioma bem influente da época. E aí, ignorantes aqui serão aqueles que não conheciam o idioma grego ainda. Aí ele continua, por isso, quanto está em mim, ou seja, por isso como eu sei que eu tenho esse débito, eu estou pronto a anunciar o quê? O evangelho. Então Paulo sabia que ele tinha esse débito com as pessoas. Jesus entregou para ele aquele evangelho e ele sabia que ele precisava o quê? Entregar para nós. Fazer com que esse evangelho, com essa boa nova, seja entregue para nós. Então, quem deve evangelizar, nesse sentido aqui, somos todos nós. Porque quando você, meu amado irmão e irmã, aceitou Cristo como seu Salvador, você recebeu esse evangelho também. Automaticamente, nós nos tornamos devedores. Não com Cristo. Nós devemos a obrigação de entregar o evangelho para as pessoas. Então, quem deve evangelizar? Todos nós. Todos aqueles que receberam o evangelho, receberam o privilégio da sua salvação. Então, lendo o Novo Testamento, nós percebemos que a chamada para evangelizar, ela não se limita a Paulo, ou mesmo aos apóstolos. Que seria a ideia das pessoas dizer, mas quem tem que evangelizar é o pastor, quem tem que evangelizar são os líderes, os diáconos da igreja, são só eles. E às vezes tem locais que as pessoas pensam assim mesmo. Mas a Bíblia, a gente lê na Bíblia, a gente vê que não é assim um privilégio só dos líderes e dos pastores. O evangelizar, estamos vendo aqui nas falas de Paulo, que é um privilégio, eu vou dizer assim, de todos nós. Porque Paulo coloca ali a palavra devedor não como um peso, mas como uma alegria de poder entregar esse evangelho para as pessoas, de poder compartilhar. Esta afirmação, geralmente chamada de grande comissão, parece ser uma comissão para todos os discípulos, à medida que lemos o Novo Testamento. Olha, eu queria enfatizar com vocês isso aqui, ó.
grande comissão. Anotem aí na anotação de vocês, grande comissão. Por que eu quero enfatizar isso? Porque a grande comissão são o grupo de textos aonde nós vemos o próprio Senhor Jesus nos entregando a ordem de evangelizar. Por exemplo, vamos ler alguns textos aqui. Eu vou passar os textos aí, eu queria pedir a ajuda de vocês. Inezinha, Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Irmã Lúcia, Marcos 16, 15. Irmã Mateus 28, 18 a 19. Irmã Lúcia, Marcos 16, 15. Irmã Socorro, quer ler um? Lucas 24, verso 46 a 49. Irmã Kézia, João 20, 23. Pode ler, Nezinho, por favor. 18 a 20. Amém. Esse é o versículo, vamos dizer assim, o versículo que mais traz informações para nós. Por quê? Porque lá ele tem a ordenança de fazer discípulo e batizar, né? Esse é o versículo que tem a ordem mais completa. Irmã Lúcia, pode ler. Amém. Irmã Socorro. Amém. Irmã Kézia. Na verdade tinha outra parte, mas tá bom até aí. Eu vou ler o último texto, Atos 1 e 8. Quem quiser anotar a grande comissão, se não pegou agora, depois eu passo para vocês. Atos 1 e 8 é o último texto. Diz assim: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando a gente diz que nós recebemos uma ordem para evangelizar, e quando a gente pergunta quem deve evangelizar, esses textos respondem para nós. Todos nós recebemos essa comissão, né? Por isso que esses textos, eles são chamados a grande comissão, porque é um grande grupo de textos onde nós identificamos o Senhor Jesus ordenando as pessoas para evangelizar. Se os irmãos quiserem fechar a janela aqui e a porta por causa do vento, pode fechar, tá bom? Se estiver incomodando, pode fechar. Não lemos apenas que os apóstolos pregaram o evangelho. Vamos ler essa passagem, ó, Atos 8. Não precisa, tem aqui, né? Não precisa, eu já coloquei aqui, para ficar melhor. Atos 8, diz assim. Se quiser abrir, pode abrir, mas tem aqui.
Atos capítulo 8 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando o evangelho. Então, essa passagem aqui é a passagem onde o diácono Estevão, ou o evangelista Estevão, foi ali questionado porque ele estava pregando o evangelho e ele foi apedrejado. Então, os judeus ali, eles estavam vivendo um momento de revolta contra o cristianismo. O cristianismo estava começando a crescer, estava fazendo as pessoas mudar, se converter ao cristianismo, e Estevão era um dos evangelistas que estava trabalhando mais naquele momento. Ele estava incomodando, porque ele estava trabalhando muito, compartilhando o evangelho. Ele era um diácono. Está lá em Atos capítulo 7, vocês vão ver que ali foram eleitos diáconos, e Estevão foi um desses diáconos que foi eleito ali para servir, mas que se tornou um grande evangelista. Então, por estar evangelizando muito, os judeus cercaram ele ali, criaram várias mentiras sobre ele e o apedrejaram. Ou seja, ele perdeu a sua vida porque não quis negar o evangelho. Só que o texto vai dizer aqui, ali em cima, no capítulo 8, que os judeus eles dispersaram os irmãos da igreja, como lá em cima, quanto à igreja de Jerusalém, eles foram o quê? Dispersos, e eles saíram o quê? Evangelizando. Então não eram só os líderes que estavam evangelizando. Os irmãos da igreja, aqueles que estavam ali aprendendo, estavam compartilhando a palavra do nosso Deus, ou seja, aqueles que foram dispersos incluíam todos, exceto os apóstolos. Então os líderes, não só os líderes evangelizavam, os irmãos também evangelizavam. Então quem deve evangelizar? Todos nós. Qualquer pessoa que aceitou Cristo como Senhor da sua vida, pode e deve evangelizar. Porque não quer dizer, obrigatoriamente, que para que você saiba evangelizar, que você saiba todos os textos, que você saiba explicar tudo. Né? Porque a gente já viu aqui no curso lembra que nós fizemos um curso de evangelismo aqui, né? Acho que já tem uns 2 anos, né? Antes da pandemia. Nós fizemos aqui um curso de evangelismo, né? Não lembro se foi 2 dias, 1 dia, mas nós fizemos. E a gente viu ali que evangelizar não é saber tudo, todos os textos. Evangelizar é você compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Você mostrar para as pessoas a graça e a misericórdia de Deus na sua vida e convidá-las também a sair daquela situação e receber também esse presente. Então, como então nós devemos evangelizar? Nós já vimos que todos devem evangelizar, mas como nós devemos evangelizar? Como é que eu faço isso? De forma bem prática, pastor. Como é que eu faço isso? Já que o Senhor está dizendo que todos nós devemos evangelizar, então como é que eu faço isso? A resposta mais óbvia para esta pergunta é por meio da pregação da palavra, pela propagação da mensagem, pela comunicação das boas novas, do ponto de vista bíblico. Essa é a maneira como evangelizar. Um grande problema que tem aqui é porque as pessoas fazem uma confusão em relação ao entendimento bíblico sobre Deus, e a gente já viu isso aqui, que interfere diretamente na forma de como nós vamos evangelizar. Por exemplo, se eu não sei se eu não tenho conhecimento
correto de quem é Deus, como que eu vou explicar para as pessoas o porquê que ela precisa ter uma mudança de vida? Veja como essas marcas que nós estamos estudando da igreja saudável, veja como elas estão interligadas. Se eu não tenho um conhecimento correto sobre Deus, se eu não tenho um conhecimento correto sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a Bíblia, eu não tenho como explicar para as pessoas o porquê que ela precisa de uma mudança em sua vida. Não tenho como explicar para as pessoas o porquê que ela precisa aceitar Jesus como Salvador. Porque o problema está no entendimento correto. Porque, infelizmente, por causa da grande quantidade de igrejas que foram abertas aí, tem pessoas que entram em determinadas igrejas e elas não conseguem ou não são explicadas corretamente nem o que estão ensinando lá. Então, por exemplo, tem pessoas que estão em igrejas que eles não consideram os batistas como irmãos, mas eles não chamam de irmãos. Por exemplo, você tem algum amigo seu que está lá numa determinada igreja lá, ele chama você de irmão, mas ele nem sabe que a doutrina daquela igreja que ele está não considera a gente como irmão em Cristo, né? Como salvos. Porque o entendimento bíblico, o entendimento teológico que eles ensinam lá, está em desacordo com o entendimento bíblico que nós estamos estudando aqui. Ou seja, o entendimento que eles colocam lá, que eles compartilham com aqueles irmãos, são entendimentos que foram interpretados por homens, que escrevem livros e começam a ensinar para as pessoas através de livros, e a Bíblia fica totalmente de lado. Na verdade, assim, a gente não vai ver essa marca, mas se eu tivesse que adicionar uma marca aqui, eu diria logo isso, que uma igreja que não está ensinando a Bíblia, uma igreja onde eles não estão pregando diretamente da Bíblia, já é uma marca de uma igreja não saudável. Então, se eu pudesse adicionar uma marca não saudável, eu falei, uma igreja que não está pregando diretamente da Bíblia, é uma igreja não saudável, uma marca, né, de uma igreja não saudável. E eu acho que a gente poderia fazer até um livro, né? Vamos ver aqui as marcas de igreja não saudável. Poderia colocar, aqui nós estamos vendo 9 saudáveis, mas poderia colocar várias não saudáveis. Então, certamente podemos transmitir a palavra pelos meios de comunicação. Aqui ele vai dar um exemplo, né? Como é que eu faço isso? Eu posso evangelizar através de reuniões públicas. Eu posso conversar com as pessoas em particular, né? Alguém ali onde eu estou, eu posso ter o contato e falar para ela sobre Deus. Independente do contexto, quer seja por meio de impresso ou da pregação pública, por meio de conversas, de estudos bíblicos, como nós devemos fazer isso? Primeiro, nós estamos vendo aqui de forma prática, né? Como é que eu faço isso? Primeiro, diga às pessoas com honestidade que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas haverá um preço. Qual é esse preço? Deixar as coisas do mundo. O problema é quando a gente fala a palavra preço, né? Vixe, vai ser caro, né? Quando a gente fala assim, vai ter que fazer, eu preciso fazer tal coisa e vai ter que pagar. A pessoa já se treme, né? Vai ter que pagar, não quero não. Não, é de graça, não, eu quero. Então o preço, a irmã Socorro gostou. O preço não é um preço de valor, né? Quanto é essa salvação aí, né? Eu vou querer uma. Não é isso. O preço a pessoa vai ter que se afastar das coisas do mundo. A pessoa vai ter que abandonar práticas e situações que são direcionadas pelo inimigo de Deus. Então, nesse sentido, não é um preço caro. Na verdade, é um benefício que vai entrar na nossa vida. Então, como é que eu digo para a pessoa, então, que ela precisa se converter? Primeiro, falando com honestidade. Olha, irmãos, se tem uma coisa que a gente não deve fazer com as Escrituras, é amenizar
as escrituras para as pessoas, dizer, não, você precisa se converter, eu sei que você é uma pessoa boazinha, mas aceita Jesus, né? Aceite Jesus, você precisa de Jesus. E é como se estivessem pegando Jesus e colocando assim, ó, queira Jesus aí, ó, tá barato, tá de graça, né? Tem pessoas que fazem isso, meus irmãos. Pega a mensagem e reduz a um ponto, como se na verdade Jesus estivesse precisando daquela pessoa. Como na verdade não é, na verdade é um grande privilégio que a gente tem. Deveria ser o contrário, deveria as pessoas estar ali almejando assim de uma forma, né, até em desespero. Não, eu quero. Se as pessoas soubessem, se todas as pessoas tivessem condições e tivessem um coração para entender corretamente o que Jesus fez por nós, essa igreja aqui não estava cabendo ninguém aqui agora. Né? Estava faltando bancos. Mas infelizmente as pessoas estão ainda com o entendimento fechado. Segundo, diga às pessoas com urgência que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas elas têm que se decidir agora. Isso aqui é uma segunda coisa também, existe uma urgência das pessoas se converterem. No Antigo Testamento, a igreja de Tessalônica, eles entenderam isso aqui de uma forma tão extrema, que era urgente se converter, que Cristo ia voltar logo, que eles começaram a abandonar seus empregos. Então, as pessoas começaram a pregar, você precisa se arrepender, aceita Jesus como Salvador. Aí as pessoas aceitavam, aceita porque ele já vai vir para buscar a igreja. Só que eles entenderam de uma forma tão assim, extrema, a iminência, né? É chamada iminência da volta de Cristo, é uma doutrina. Então, eles entenderam essa iminência de uma forma tão assim, vamos dizer assim, tão drástica, que eles abandonaram seus empregos, ninguém queria fazer mais nada, e eles começaram a olhar um para o outro e dizer assim, já que Cristo vai vir mesmo, já que eu já sou salvo, então vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos ficar conversando até ele chegar, não vamos fazer mais nada não. E aí Paulo escreve aquelas cartas, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, e lá tem um versículo, eu não lembro qual é a referência, ele diz lá, aquele que não quiser comer, aquele que não quiser trabalhar também não coma. Porque ele quis dizer e explicar que sim, a gente tem essa iminência da volta de Cristo, a gente precisa se converter urgente, mas não porque já tinha a ideia dele chegar amanhã, mas é porque a gente não sabe o momento. Jesus disse que ele vai vir como um ladrão. Como é como um ladrão? Ele vai entrar de noite e vai chegar no momento que ninguém está esperando, né? Vai acontecer no momento que ninguém está esperando. Eu lembro que lá em casa, certa vez, o muro lá na frente é alto, mas não tinha nenhuma proteção. Aí nós chegamos em casa um dia, aí eu olhei no muro assim, no alto, aí tinha uma marca de uns pés assim, ó, muro branco, e uma marca de uns pés aqui, né? Aí eu fui analisar, falei, como é que pode? Aqui em casa os nossos filhos eram pequenos ainda, Gustavo e Arthur, isso faz muito tempo. Aí eu falei, ali não é o pé deles, eles não iam alcançar ali. Eu também não subi ali com esse pé sujo. Quem foi que subiu ali? Aí eu fui perguntar na rua e tudo, aí depois eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha ido visitar lá uma casa, pulou lá em casa, né, tentando ver alguma coisa, mas não tinha nada na garagem, não levou nada. E depois ele foi até embora, acho que ele entrou até por isso, que ele não ia ficar lá. Depois eu mandei botar umas lanças, né? Agora se você subir aí, você vai furar seu pé. Mas eu estou contando isso aqui para vocês, que nós não esperávamos que isso ia acontecer. Depois que aconteceu, se ele tivesse levado alguma coisa, foi que eu mandei colocar lá as proteções. Mas eu estou tentando mostrar aqui, e a gente precisa mostrar para as pessoas, que a gente não deve deixar entrar para depois tentar fechar. Ou em outras palavras, a gente não deve deixar Cristo levar a igreja, buscar a igreja, para fazer com que as pessoas entendam que precisam
receber Ele como seu Salvador. Porque lá em casa eu tive a oportunidade de mandar botar umas lanças e nunca mais ninguém tentou entrar. Mas, quando Cristo levar a amada igreja, ninguém vai ter mais essa oportunidade, né? Nós estamos estudando já sobre isso. Em Apocalipse a gente já viu um pouco, né? E a gente vai chegar nos textos que explicam bem. Terceiro, diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, serão salvas. Embora haja dificuldades, vale a pena. Quarto, principal aqui, use a Bíblia. Use a Bíblia. Não quer dizer que você precisa estar literal, né? Ei, vem aqui a minha Bíblia, vamos ler aqui. Mas você pode contar para ela um versículo com as suas palavras, né? Claro que você precisa usar as palavras que ela entenda o versículo corretamente. Então, como é que eu evangelizo alguém? Com honestidade, contando para ela que ela é mesmo um pecador e precisa se arrepender, precisa de Cristo. Segundo, dizendo para ela que isso é urgente, que não tem tempo para ficar esperando, não tem tempo para ficar tentando mudar de vida, não tem tempo, não, eu vou esperar. Teve um imperador, um dos imperadores romano, Constantino, que ele foi o primeiro imperador que abraçou o cristianismo como religião, né, em Roma. Então todos os imperadores adoravam vários deuses. Quando esse imperador assumiu Roma, ele aboliu todas as outras religiões e abraçou o cristianismo. Falou, aqui agora a religião nossa é o cristianismo. Ok. Isso ajudou que o cristianismo crescesse. Só que esse imperador, ele ordenou que o cristianismo fosse colocado como a religião daquela região, mas ele não se converteu. Todas as pessoas ali eram obrigadas a seguir o cristianismo, mas ele não se converteu. Ele disse que ia deixar para se converter quando estivesse próximo a morrer. E aí as pessoas contam lá que quando ele estava próximo à morte, ele se converteu, foi batizado. Ele diz, né, que se converteu e foi batizado e tudo mais. Tem algumas leituras que dizem que isso não aconteceu, tudo mais. Mas se aconteceu, foi algo assim, vamos dizer assim, inédito, né? Que a pessoa fala, não, eu sei que eu vou morrer daqui a 1 mês ou 2, eu vou fazer aqui umas contas, pronto, eu já entendi, eu preciso de Cristo, mas eu vou deixar vamos deixar aqui para mais para perto, né? E se não der tempo? Que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então a gente precisa mostrar essa urgência. E a gente precisa mostrar isso com alegria. Esse também é um ponto que eu tenho pensado muito sobre isso. De a gente mostrar para as pessoas que ser crente não é viver numa prisão e viver triste. Não é viver agora, não, agora eu não vou mais fazer nada, agora pronto, se é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, meus irmãos. Porque na verdade o ser crente ou ser um convertido deveria ser alguém que andasse ali com os dentes aqui, né? Aqui com os dentes abertos, alegre. Fala, que povo é esse que está rindo aí? Hoje à noite nós vamos ver no livro de Daniel, capítulo 3, nós vamos estudar a passagem dos amigos de Daniel sendo jogados na fornalha ardente. Nós vamos estudar isso hoje à noite aqui. E a gente vai ver na passagem que após eles serem ali protegidos, eles vão ficar alegres, vão ficar dançando, pulando. E isso vai até chamar a atenção lá do rei. Né? São crentes ali pulando e alegres. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que a mensagem do Evangelho é uma mensagem feliz. Não é uma mensagem carrancuda, uma mensagem fechada, onde as pessoas vão se ver agora numa prisão. É o contrário, a gente deve demonstrar o que? A alegria. Eu tenho visto, meus amados irmãos, pessoas que, ok, já escutamos.
Eu tenho visto pessoas que passam a ideia do evangelho como se fosse algo assim, eu tô preso aqui, né? Como se eu estivesse sendo obrigado a fazer. É como se a pessoa tivesse sentido uma obrigação, né? Não, eu sou obrigado aqui, prende aqui. Como na verdade não é, o evangelho liberta, traz alegria para nós, nos dá opções. Ele me dá a opção de eu fazer uma viagem com a minha família e chegar lá, manifestar o amor de Cristo entre as pessoas, né? Ser um povo diferente, olhar e falar, vixe, que casal é esse, né? Diferente, né? E tudo mais. Que será? Né? Eu quero saber, o que é que tem aí? Que esse pessoal tão alegre, né? Aí você chega lá, aí você olha e tem lá, na mesa de crente, todo mundo com a cara fechada, todo mundo olha para você, aí olha para o outro lado, né? Quem é que vai querer ser crente assim, né? Ou então, aquela questão também da gente estar toda hora tratando as crianças também de uma forma muito severa, né? Até na igreja. É uma preocupação que eu tenho também. Eu vou falar isso aqui para as crianças que estão ouvindo aí, mas não é para ir, o pastor agora vai deixar a gente fazer o que quer, não é isso. Mas olha, Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, né? Então a gente não deve fazer com que as crianças cresçam achando que a igreja é um lugar ruim, que é um local que ela vai ser só reprimida, que vão só brigar. Não, a gente deve, claro que precisa ter organização, precisa ter ordem, mas a gente não deve fazer nossas crianças crescerem pensando que a igreja é um lugar ruim. Porque tem vários casos aí de depois que cresce, fala assim, eu quero nada, não, eu chegava lá. Chegava lá, o pastor brigava comigo, fechava a cara. Aqui não acontece isso. Chegava lá, os irmãos brigavam. Não, não pode, é verdade, não pode mesmo não. Mas a gente não pode deixar nossas crianças crescer pensando que é um lugar ruim. Jesus chamou a atenção dos apóstolos lá. Né? As crianças foram se aproximando dele. E aí os apóstolos correram, não pode chegar perto do mestre, não, né? Sai. E Jesus disse, não, deixai vir meus pequeninos, porque dos tais pertence o reino de Deus. Então Jesus queria que fosse assim. Por mais que naquele contexto, né, as crianças devem ter chegado ali correndo, né, gritando, Jesus e tudo, né, querendo abraçar ele, né, animadas, né, o mestre estava ali. E aí os apóstolos, não, para, vamos, não pode não gritar aqui não. E ele disse, não, deixa elas vir. Então, precisa ter organização, ter ordem, mas a gente não pode fazer com que a mensagem do evangelho seja transmitida com tristeza, né, com amargura. É o contrário. A gente deve transmitir o evangelho com alegria, como ele está colocando aqui. E usando a Bíblia. Isso é ponto principal. Fazer isso usando as Escrituras. 5. Compreenda que a vida de cada cristão e da igreja como um todo são partes centrais da evangelização. A gente precisa compreender isso. A nossa vida como crentes, ela também está ligada à nossa vida em comunhão com a igreja. Precisa estar ligado ao corpo da igreja. Por quê? Mas por que eu tenho que ir para a igreja? Eu já me converti e agora eu tenho que ir para a igreja. Porque agora a gente vai o quê? Crescer em conhecimento, entender melhor o porquê que eu tive essa mudança na minha vida, entender melhor as Escrituras. Ter comunhão, meus amados irmãos, seria como um enxerto, né? A Bíblia usa a ilustração lá da videira e da vide, a vide e a videira, né? Conectadas, né? É como você tira ali um pequeno galho de uma árvore, né? Você corta ali e tira ele, separa da árvore. Acontece o quê? Ele murcha, né? Então, quando um crente se afasta da comunhão da igreja, ele fica fraco, ele se afasta. Por mais que ele pense que ele vai conseguir ler a Bíblia lá na casa dele, ele vai se enfraquecendo. Ele vai se afastando de Cristo. Vai perdendo aquela ideia
de comunhão. Então, a gente precisa passar a mensagem para as pessoas dessa maneira, com honestidade, com urgência, com alegria, usando a Bíblia e mostrando que precisa ter comunhão. Agora, o que é evangelização? Às vezes nós compartilhamos erroneamente. O que é evangelização? É a pergunta. Às vezes compartilhamos erroneamente porque não entendemos o que é evangelização. Isso nos traz a terceira pergunta. Algumas pessoas acham que a evangelização é uma imposição. Você chegar lá e falar, você tem que se converter, você vai ter que se converter e pronto, acabou. Aonde acontece esse tipo de coisa? Lá naqueles locais, em Juazeiro tem aquelas clínicas, né, de recuperação, né? Quando os homens são colocados lá, eles são direcionados para o Evangelho. E eles têm que participar dos cultos todo dia. E ali eles ficam sem opção. Então assim, nem estou criticando, que eu acho que o trabalho lá é muito bom, o trabalho que é feito lá. Só que a gente percebe que os homens que vão para lá, eles são libertos, né, pelo menos naquele período ali, do vício e tudo mais, são colocados em contato com o Evangelho, só que depois que eles saem, como às vezes não tem uma conversão verdadeira, eles abandonam. Eles saem, né? Eu conheço 2 pessoas que aconteceu isso já. Foram lá para a clínica, voltaram, uma bênção. Você olhava e falava, vixe, agora, né? 2, eu conheci 2. Quando saía de lá, você olhava assim, parecia uma outra pessoa. Aí passava 3 meses, 4 meses, 6 meses, pronto. Regredia tudo. Porque não tinha naquele momento não houve uma conversão verdadeira. Foi o quê? Por uma imposição ali, porque tinha que participar, tudo mais, eles ficam restritos, aquele ambiente. Então, eu não estou criticando lá a clínica, viu, irmão? Porque eu acho muito bom aquele trabalho lá, o trabalho é muito bem feito e dessa forma mesmo. Não é uma crítica que eu estou fazendo, eu estou trazendo aqui que, como evangelismo, como estratégia de evangelismo, ele fica com essa falha porque lá é uma espécie de imposição. Porque eles acabam se convertendo por causa da situação que eles estão ali. E depois, quando eles saem, como eles não foram ligados ao corpo da igreja, eles vão perdendo a força. É como se, pronto, ele está dentro da clínica, ele está ligado lá, à igreja da clínica. Quando ele sai, ele não tem mais acesso lá. Aí ele perde a força. Eu não conheço, pode ser que alguns que saiam lá já comecem a frequentar outras igrejas e dê certo, mas os 2 que eu conheço saíram, não se ligaram a corpo de igreja nenhuma, enfraqueceram e infelizmente voltaram, né, para aquela situação. Alguns pensam na evangelização como um testemunho pessoal, seria aquela pessoa falar só sobre ela, né, fala só sobre ela e não explica a Bíblia, não diz que a pessoa é pecador e precisa se arrepender. Outras pessoas confundem evangelização com apologética. Apologética, já disse aqui, que é a palavra que é usada para a defesa do evangelho. Então, pessoas que vão evangelizar criticando a religião da outra pessoa, que é também uma coisa que eu acho errado. A gente criticar a religião do outro, fala, chegar lá, você é isso, isso e isso. Eu comento aqui com vocês algumas coisas, mas para trazer conhecimento para vocês. Né? Quando eu falo aqui, não é que eu estou fazendo uma crítica lá. Eu estou trazendo aqui um conhecimento para os irmãos também saberem, né? Saber discernir do que está acontecendo ou não nas outras igrejas. Mas você está fazendo evangelização, chegando lá e fazendo uma crítica, não é o correto. Na verdade, o que a gente deve fazer é contar para as pessoas as boas novas do Evangelho. E deixar que o Espírito Santo haja na vida daquela pessoa. Finalmente, um dos erros mais comuns e perigosos é confundir o resultado da evangelização com a própria evangelização. O que é isso aqui?
Seria a ideia de você avaliar o trabalho de alguém pela quantidade de pessoas que estão se convertendo lá. Por exemplo, teve um missionário que ele foi enviado aqui para uma cidade depois de Exu. Quem conhece o Pernambuco melhor que eu aqui? Depois de Exu, uma grande cidade que tem ali, eu não estou lembrando o nome. Oi? Depois de Bodocó. Depois. Oricuri. Em Oricuri foi... Obrigado, irmão. Em Oricuri foi enviado um missionário pela Missão Batista lá de Petrolina. Tem um aqui tem no Juazeiro, né? E tem um em Petrolina. A de Petrolina enviou um missionário para lá. Só que esse missionário ele foi enviado para lá com um alvo, né? Ele tinha um alvo de organizar uma igreja em 5 anos. Então ele chegou lá do zero, deram uma casa para ele, deram um salário mensal, e ele tinha 5 anos como uma meta obrigatória para sair pela cidade, evangelizar uma igreja, construir um templo, uma casa pastoral, e depois sair. Ele tinha essa incumbência. Eu fui lá conhecer lá esse trabalho, quando eu estava no seminário. Qual foi o resultado disso? Passou 2 anos, o irmão viu que não estava avançando no trabalho, ele viu que não ia alcançar a meta, saiu. Hoje ele está pastoreando uma igreja lá no Centro-Sul. Porque colocaram essa meta para ele, uma meta de avaliar o trabalho dele pela própria evangelização. Porque a evangelização, ou as conversões, não quer dizer, não é o trabalho da pessoa. Claro que o trabalho, a pessoa indo atrás, fazendo evangelismo, se dedicando, Deus pode abençoar o trabalho, né? Mas pode ser que Deus não queira nenhuma conversão lá naquele local. Aí o missionário vai fazer o quê? Isso já aconteceu em vários locais. De missionário ser enviado para algum local, não tem conversão nenhuma, e as pessoas olhar e falar, vixe, sabe que esse missionário estava trabalhando? E não é, meus irmãos, é a vontade de Deus. Graças a Deus aqui, né, não me enviaram para cá com meta, né? Deram esse entendimento correto, né? E a gente tem percebido que Deus tem nos abençoado, mas é o Espírito Santo que está agindo, não é a pessoa. Então a gente não deve avaliar o trabalho de alguém, olhar para um irmão, o irmão nunca evangelizou ninguém, nunca teve uma conversão. Não quer dizer que porque nunca teve uma conversão, que ele não é um servo fiel a Deus. Porque a fidelidade não está ligada ao resultado. Se fosse assim, por exemplo, havia aquelas grandes cruzadas, né, que os missionários pentecostais faziam aí, em locais grandes aí, que uma multidão levantava a mão lá de conversões. E depois, quando terminava, eles iam embora, ninguém sabia nem por que tinha levantado a mão. E isso aconteceu muito. Já estamos terminando, viu? Por que devemos evangelizar? É a última pergunta. De acordo com a Bíblia, bons motivos para a evangelização são, né? Estamos aqui já terminando, só entendendo o porquê, então, nós devemos evangelizar. Primeiro, é um desejo a ser obediente à grande comissão, que é aqueles textos que a gente leu. Devemos evangelizar por isso, porque nós queremos ser obedientes a Jesus Cristo, que entregou para nós a grande comissão. Segundo, por amor aos perdidos. Os perdidos são aqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador. E terceiro, por amor a Deus. É por isso que a gente evangeliza. Porque nós queremos obedecer a Cristo, por amor às pessoas e por amor a Deus. Por isso que a gente deve evangelizar. Então, qual o entendimento bíblico correto sobre a evangelização? Entender que todos nós podemos evangelizar,
Qualquer um, até as crianças. Até as crianças podem evangelizar, podem contar para outros amigos aquilo que vocês têm aprendido, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente viu, com amor, contando a verdade com honestidade, com alegria, mostrando essa mensagem com alegria para as pessoas. Como é que a gente pode fazer isso? Aproveitando as oportunidades, como a gente viu. E por que a gente faz isso? Porque nós queremos ser obedientes e por amor ao nosso Deus. Esse é o entendimento bíblico correto na evangelização. São tudo isso, são todas essas perguntas que nós vimos até aqui.